comemora o Dia Nacional da Assistência Social. E para registrar esse dia que é tão importante para a nossa consciência, eu vou reapresentar uma entrevista feita no Café Corporativo com Ricardo Tavares, que é o presidente da ORIS. Foi com muita sensibilidade, com muita ação, e essa ONG vem fazendo muita diferença na vida de muitas pessoas. Acompanhe a gente no Café Corporativo. Vem com a gente. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Café Virtual Corporativo da Associação Comercial e Empresarial da Ilha do Governador, com patrocínio do Ilha Notícias. Bom, dia de hoje, o que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando com uma pessoa que tem um envolvimento muito grande nesse Rio de Janeiro. Ele atua com muitas pessoas, ele ajuda essas pessoas a retomarem as suas vidas, ele ajuda essas pessoas a saírem de uma situação que não seja agradável, que não está agradável, e traz ela de novo para a vida. Ele remonta famílias. Então, eu quero convidar para estar aqui conosco, para falar da pandemia e suas consequências nas ONGs, nas organizações, nas ações sociais. Ricardo Tavares, vem para a tela comigo. Bom dia! Bom dia, Elaine. Bom dia! Que bom que você está aqui conosco. Mais uma vez agradeço a você o entendimento de ontem, da gente estar transportando para cá. Obrigada por estar aqui. E aí, pronto, espaço, fala seu bom dia para todo mundo. Bom dia aí a todos que assistem esse maravilhoso programa da Lani, né? Eu, na minha correria, ainda consigo assistir alguma coisinha rápida, mas sempre com os assuntos de muita relevância, né, para a gente, para o nosso entendimento, para o nosso dia a dia. Uma das lives mais importantes que eu considero, Lani, é a sua live aí. Que bom, que bom. Gente, eu acho, sim, muita gente conhece Ricardo Tavares, eu tenho certeza disso, mas eu preciso apresentá-lo de uma forma muito leve, porém com a sua essência, com a sua autoridade em relação àquilo que ele faz. Ele é presidente da ORIS, Organização de Reintegração, Estímulo e Socialização, né, que é situada aqui na Ilha do Governador. Ele também é presidente da Associação dos Moradores da Colônia Z10, que é uma delícia, é um lugar maravilhoso, e ele está lá sempre atuando. Além disso, ele ainda é empresário, ele tem uma empresa de comunicação e energia, a Solaris. E eu já começo, como, Ricardo? Como tu consegue gerir essas três coisas? Nós estamos falando de coisas que parecem próximas, mas tem ações. Uma, criar Solaris, é a sua sustentação, é a forma que você sustenta a família, que você gera. A outra é o Z10, que tem aí toda uma relação de moradores, de convivência do dia a dia. E a ONG ORIS, que está aí atuando com um monte de gente em situação de rua, que você vai lá para a rua resgatar. Como é que tu consegue gerir tudo isso? Vamos. Olha só, eu aprendi uma coisa muito importante com meu pai, né? Que é gerir. Gerir, você tem que estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, porém você pode também ter pessoas como você nesses mesmos lugares ao mesmo tempo. E aí hoje, com essa facilidade, com essa globalização, essa facilidade do telefone, WhatsApp, você consegue, né, tá fazendo as coisas acontecerem. Você consegue fazer com que tudo dê certo, né? Na ORIS eu tenho só eu, Fernando e Marco Montessoro, hoje o Valdir também me ajudando. Na Solaris eu tenho a Fabielle, tenho o Adolfo, e na Associação de Moradores eu tenho o Adolfo e a Glória. Então, a Associação de Moradores, ela funciona praticamente, por estar no mesmo lugar, com a Solaris. E a ORIS funciona aqui no Bogotá, na Rua Beni. Eu estou trazendo também a Solaris para cá, Rua Beni 78, onde eu consigo fazer, né, deliberar, enfim, estar na rua. Ontem, com o ocorrido, eu corri lá para o centro da cidade, rápido, conseguimos ainda pegar lá o finalzinho lá do banho, porque eu acompanho segunda, quarta e sexta, de 8 da manhã a meio-dia, ninguém me encontra, a não ser no centro da cidade, lá junto à população de rua, né? Sábado e domingo, à noite, no centro da cidade. E no restante dos dias a gente vai
vai fazendo um pouco ali, mas gerando isso, né, com uma qualidade muito grande. A gente vai falar um pouco mais da Oris, e aí eu separei aqui, né? A Oris faz os projetos que visam não somente beneficiar as pessoas em situações de rua, mas também redirecioná-las ao mercado, trabalhando e removendo da rua, dando a ela cidadania. E, além disso, existe o projeto Banho da Cidadania. Então, é interessante. Eu vejo aí atrás de você um painel bem grande, com um monte de coisas legais da Oris, de trabalho que você já fez. Me conta como é que foi esse impulsionar para essa área, né? Porque a gente já viu que você é bem ativo, você é uma pessoa muito movimentada, mas para a área da cidadania, para a área de olhar, esse olhar para essas pessoas, como é que aconteceu isso? O que te despertou? Como foi você acabar abrindo a Oris e atuar como você atua? 4 letras. ORESAMOR. Amor. Só isso. A gente tem sempre um xodó, né, na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. O xodó da minha vida era meu pai, eu era o xodó dele. Dos 6 filhos, o mais chegado, o que vivia ali ao lado dele, era eu. Então, quando eu perdi meu pai, eu perdi um pouco desse chão, entendeu? Eu fiquei meio perdido, não sabia o que fazer, como estar lembrando do meu pai, como fazer para que ele estivesse junto comigo no meu dia a dia, enfim. E aí, como eu já tinha feito anteriormente algum trabalho social na rua, de comida, eu vi que na Ilha do Governador a gente estava sufocado de tanta comida. Você vê o morador de rua aqui na ilha, hoje não, hoje deu uma melhorada porque conseguimos equacionar isso de uma forma melhor. Mas hoje nós vimos aqui na Ilha do Governador, o grupo que vai lá na segunda é o mesmo grupo, são 2, 3 grupos iguais, do mesmo teor. Segunda-feira vai a igreja tal e um outro grupo, e dá essa comida ao morador de rua. E aí eu vi que a comida já estava assim, suficiente, bastante, e eu inventei, junto com o Marco Montessoro e o meu primo Fernando, nós acabamos inventando um módulo de banho. Como é que é esse módulo de banho? A gente queria comprar um ônibus, né? Mas não tinha dinheiro. Como é que a gente ia fazer para comprar um ônibus? Montando uma ONG para fazer o negócio acontecer, nós montamos um módulo de banho. Eu fui nós fomos no lugar onde faz a carretinha, eu desenhei na mente, Marquinhos jogou para o papel e nós fizemos lá, né, o tão sonhado módulo de banho, onde engatava no meu carro e levava por aí à noite. Eu não sabia que a necessidade dessas pessoas, nesse sentido, era tão grande como eu estava vendo naquele momento, naquele primeiro dia. Nós fomos pegos pelo Rio de Nojeira, que é um site, né, que existe. Eles fizeram uma filmagem, a gente lá no Largo da Carioca, dando banho, promovendo, né, o banho para as pessoas. No primeiro dia, nós tivemos 70 mil curtidas, né? Perdão, 70 mil curtidas naquele dia. Então, por ali eu vi que existia essa necessidade para essa população, né? Por ali eu vi, na chegada das pessoas, uma novidade. Caramba, eu tenho que tomar um banho. E nós ampliamos o projeto. Desse projeto do banho, nós fizemos dois módulos, com 4 chuveiros. E começamos a andar por aí, igual louco. E o governador Penha Madureira, o pessoal chamando, a gente indo atender. Quando nós fixamos o módulo no Largo da Carioca. E aí foi através desse trabalho que nós fomos vendo as outras necessidades. A necessidade da assistência social, que nós temos uma assistente social, que é a Gisele, a necessidade de uma enfermeira, que nós temos uma enfermeira nossa também, que nos acompanha no ônibus, que o nome dela fugiu agora. Nós temos aqui a necessidade da enfermeira, assistente social, e nós fomos crescendo com esse projeto. Só que ele foi pegando um vulto muito maior do que o que eu esperava. E aí, quem sustentava esse projeto, no comecinho de tudo, era
a Solares, RJ, um pouquinho do Marcos Montessoro, que trabalha com arte gráfica, e estava lá colocando também um pouquinho do dinheiro dele, do tempo dele, o Fernando. Mas quando a coisa cresceu, o que eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Foi quando eu comecei a chamar a atenção das pessoas através da rede social, assim, ó, me ajuda a ajudar essas pessoas. Que legal. A essência maior a gente tinha, Lani. Era o amor. Era o amor, né? Isso é acima de qualquer coisa. Então, o restante, eu acreditava muito que Deus iria colocar ali, como Ele coloca todos os dias na nossa frente, na nossa vida, né? A oportunidade de ajudar e você faz, né? Isso, com certeza. É muito mais prazeroso para quem está fazendo do que está para recebendo. Eu acho que para quem faz, para quem doa, para quem sabe que separou ali o seu tempinho para chegar nesse momento, é muito gostoso. E aí, vamos só entender alguns números, né? Eu fiz algumas pesquisas e eu vi olhando o seguinte, gente, não é pouca gente na rua, é muita gente. E é interessante que a gente, um pouquinho antes de começar, estava comentando isso, né? Houve uma mudança na fala. Antigamente se falava moradores de rua. Hoje a gente fala em situações de rua, em função de se identificar que são momentos, né, que está se vivendo. E é isso que o Ricardo vai falar aí com a gente mais ao longo do nosso bate-papo, que não é só um trabalho, né, da hora de assistencialismo, higienização, é um trabalho de resgate de cidadania. E ele tem alguns causos aí maravilhosos para a gente se emocionar. Mas eu estava olhando que a gente, em 2012, a gente tinha, no Brasil, em torno de 92.515 pessoas em situações de rua. Em 2020, houve um acréscimo de 139%. Então, fomos para 221.869 no Brasil. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, o Censo SUAS, da Secretaria de Assistência Social do município do Rio de Janeiro, fez um levantamento em 2020 que nós temos quase 7.300 pessoas morando na rua. E apenas 1.800 são assistidas pelos acolhimento e pelos abrigos. Então, olha a quantidade de pessoas. E o que teve, com a gente acordando no ano passado, abrindo as portas, né, de frente para uma pandemia, como isso piorou esse tempo de 2020 para cá. E aí, Ricardo, eu queria que você passasse para a gente como é que foi você, né, que atua, que depende de algumas ajudas, que depende, né, não só de administrar tudo isso que você administra, mas em relação a horas, né, de apoio, de voluntários, de pessoas que queiram se doar da forma que elas querem. Como é que foi você abrir as portas e olhar para essa pandemia e, ao mesmo tempo, essas pessoas de rua? Né, essas pessoas em situação de rua. Como é que foi essa pandemia nessa área para você? Desesperadora. Essa é a palavra que define a pandemia, a chegada, o início da pandemia. Ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que era o Covid. Sabia que era o Covid, mas ninguém sabia o grau de impacto. E como você combater também, né, que era o principal. Então ele trouxe um impacto psicológico muito grande, primeiro um grande desemprego, depois uma baixa oferta de emprego assim que perdura até hoje, né? Com um impacto na economia, que é o pior de tudo, que é o que está acontecendo e vai acontecer mais ainda, a gente sabe disso, e quando a pandemia chegou em janeiro, fevereiro, março de 2020, eu olhei para o lado, fiquei assustado. Só tinha eu, a polícia militar e o morador de rua. Porque as pessoas ficavam com medo. E eu, assim, eu sou muito... Como é que eu vou dizer para você? Sou muito audacioso, né? Eu tenho muito Deus comigo e desde que eu aceitei esse desafio de população de rua, eu tomo todos os cuidados necessários, mas eu não tenho medo. Porque eu não sabia o que era. Estava todo mundo com medo. Lógico, óbvio, e eu falava para as pessoas, não vem não, deixa que eu aqui faço o que tem que ser feito. Até para minha equipe eu falei, não vem ninguém, fica todo mundo aí, deixa que se pegar, pega o velhinho aqui,
e vocês já dão continuidade depois no trabalho. Então, Lani, foi uma coisa assim muito ruim. O módulo de banho, ele só veio nessa hora para mostrar a necessidade ainda maior dessas pessoas naquele momento, né? No momento em que a pessoa precisa de uma higienização, de uma lavagem nas mãos, de um álcool gel, cadê? Onde tem isso tudo? E o pior de tudo, quando todo mundo saiu da rua, eu costumo dizer que existe uma grande diferença do morador de rua, da população de rua, né? Eu falo morador, mas a gente sabe que não é esse o nome, mas da população de rua do centro da cidade com a população dos centros de cidades com a população de rua de bairros. Você sabe que ali no Jardim Guanabara, ou na Portuguesa, ou no Galeão, no Zumbi, tem aquele morador de rua ali, tem aquela pessoa, como o Márcio Gigo Pimenta mesmo ajudou a um deles, né? Que era o nosso maior anseio, tirar aquela pessoa da rua. E a gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele precisa de um prato de comida, a gente sabe que ele precisa de um banho, a gente sabe que ele pede um dinheirinho para comprar um cigarro, quem fuma vai lá dar um cigarro para ele, enfim, a gente sabe da necessidade dele. E quando é no centro da cidade, que eles dependem dos restaurantes abertos para pegar resto de comida, eles dependem das pessoas passando para eles fazerem o pedido, compra uma coxinha para mim, paga um refrigerante para mim, paga um prato de comida para mim, e aí, que não tinha ninguém? Olha, Lani, eu fiquei desesperado, dei muita sorte com uma emissora de TV que pegou a gente numa reportagem de 5 minutos, e aí quem estava em casa entendeu o meu recado, fique em casa, não saia de casa, a gente não sabe o que é isso, mas me ajude, porque eu preciso ajudar. Desculpa, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu imagino que é a grande emoção. Então, bebe uma aguinha, bebe uma água para você poder respirar. E aí a gente vai reconhecendo esse belo trabalho, esse trabalho maravilhoso que você faz, Ricardo, que é aquilo. Esse choro, gente, é de poder ter, às vezes, a sua limitação, mas saber que está fazendo o seu pedaço, o seu pouquinho. Vamos lá, só para você ir relaxando, voltando ao seu estado. Já voltei. Então, gente, Ricardo, a ideia de passar isso nesse momento da tua emoção é exatamente mostrar que é um trabalho que é bem reconhecido, é com reconhecimento de todas as pessoas, né? Com certeza. E é assim, você comentando, eu lembro uma vez que você fez um trabalho aqui perto do McDonald's, e aí eu fui lá junto com o José Richard, e eu lembro que eu estava vindo na rua e falei sobre um menino que estava lá jogando bolinhas, e eu não te conhecia direito, o Richard já estava conversando com você, foi a primeira vez que eu vi o módulo do banho, e aí quando eu passei, eu voltei e falei assim, não, mas tem um menino ali que eu falei que vocês podiam ajudar, mas ele está com vergonha. Você na hora, eu lembro disso, você na hora estava fazendo algumas coisas, falou, quem é? Eu falei, aquele garoto ali do sinal, você foi lá, você ficou assim uns 5 minutos conversando, falando, daqui a pouco você trouxe esse menino, deu comida para ele, deu o lanchezinho, e depois ele estava ali no banho, e eu fiquei vendo as pessoas que saíam do banho, a felicidade, né? A alegria delas estarem exatamente isso, jogando fora, naquele momento, toda aquela pressão, toda aquela vergonha, toda aquela sujeira que muitas vezes fazem, né, elas chegarem na rua e se sentirem culpadas por estar na rua. Então, agora, retoma aí sua fala, muita coisa para a gente. Eu tenho lá no centro da cidade, seu Jorge. Seu Jorge veio do Peru, né? É um dos moradores de rua que tem lá no centro, que a gente trata ele com o maior carinho, é uma pessoa de idade, cata a latinha, vende e manda para a família dele. Meu Deus. Para sustentar a família lá. E seu Jorge, quando ele entrou no nosso módulo a primeira vez, ele começou a cantar. Ele ficou alegre, o pessoal batendo na porta. Não bate na porta não, deixa ele tomar o banho dele. O estado que ele estava, Lani, assim, ele saiu de lá renovado, ele saiu de lá querendo falar. Eu falei, eu vou gravar aqui com o senhor, pode gravar. Botei o celular e começou a falar, que há mais de 4 anos, parece, 3 anos, que ele não tomava banho embaixo do chuveiro. Ele tomava banho na marquise, ele tomava banho no mar,
Ele tomava banho de chuva, mas embaixo de um chuveiro, e com sabonete, com toalha, com tudo que tem direito, ele não tomava mais de 4 anos. Então, um dos casos que muito marcou a gente, né? Então, voltando lá na pandemia, quando iniciou a pandemia, nós ficamos desesperados. E aí eu comecei a pedir ajuda. Foi quando apareceu uma alma caridosa, chamado Márcio também, né? E começou a me ajudar a comprar quentinha. Eu saía dali, ia para o mercado, do mercado era aquela limitação toda, do mercado levava para casa, a mulher fazia comida, o vizinho, a esposa do GG, que trabalha com comida, eu pedindo, gente, eu quero comprar, não quero nada de graça não, e tal, não sei o quê. E nós começamos a dar ali, Lani, 450 refeições por dia. Oh, meu Deus. A padaria linda, a confeitaria linda, começou a me doar 300 pães. Toda noite eu pegava o pão, cortava, a equipe, né? Eu falo a equipe. Cortava, colocava a mortadela, ensacava bonitinho. De manhã eu passava na linda e levava para lá sozinho os pães para dar na mão de um por um. Foi quando nós descobrimos que morador de rua não tem Covid. Morador de rua não pega Covid. Incrível isso, né? Mas ainda não fizeram nenhum estudo por quê, mas eu comecei a inverter as coisas. Eu falei, agora eu tenho que ter cuidado para eu não passar para eles, porque eles a gente foi se aprofundando no assunto do Covid, foi vendo, lendo, e aí a gente chegou a uma conclusão, né, sobre esse assunto. Foi quando eu comecei a ir com a equipe realmente para a rua. E numa reportagem que eu fiz com a Globo News, né, que foi em todo o Brasil, eu já guardava, já juntava, desde o início do projeto, um dinheirinho para me comprar o meu sonho, que era um ônibus. Só que eu não falava para ninguém, nem para o Marcos, nem para o Fernando, para ninguém. Estava lá todo mês, eu botava lá um dinheirinho, até das minhas finanças, colocava lá. E quando eu fiz essa reportagem, foi o dinheiro suficiente para a gente comprar o ônibus. Compramos um ônibus com o maior custo. Eu fui em São Paulo, eu sou motorista também de profissão, né? Só que eu não exerço mais. Fui em São Paulo, fechei o negócio com o ônibus, montei nele, falei, eu vou montado no meu sonho até o Rio. E vim trazendo esse ônibus até aqui, esse ônibus está aí atrás de mim, atrás da minha cabeça. Aí, né? Isso foi em maio do ano passado, não é isso? Foi. O Richa é uma pessoa assim, eu não tenho palavras para descrever o tamanho desse cara, desse coração, a grandiosidade do Richa em estar sempre apoiando a Oris, né? Não sei se o Richa gosta do Ricardo, se não gosta, não me interessa, mas que ele ama a Oris, eu tenho certeza que ele ama. Porque, olha, vira e mexe. Aliás, de lá para cá, eu tenho sempre uma coluninha lá, né, com o nome da Oris, junte-se a nós e tal, que o Richa, junto com o Maurício, colocaram lá no jornal. Então, parabéns aí por a notícia, vocês são nota 1000, não tem palavras para falar. E aí nós temos esse ônibus. Só para falar uma coisa desse ônibus. Esse ônibus é o primeiro ônibus social do Rio de Janeiro. Foi um primeiro ônibus que veio, né, no social, e ele tem uma capacidade para atender em torno de 320 pessoas por dia, né, dentro do ônibus, não é isso? Isso, atendi só banho. Atendi num único dia 438 pessoas, em um único dia. Mas foi o dia todo, foi logo no começo que o ônibus chegou, era novidade para todo mundo. Eles querem conhecer o ônibus, mas não querem entrar no ônibus e sair do outro lado, não. Eles querem conhecer na íntegra. Abrir a torneira, ver a água caindo. Tem água quente também para pessoas que têm problema cardíaco, problema nos ossos. Tem 2 modalidades aí que usam o banho quente também. Nós colocamos tudo assim, sem ajuda nenhuma de empresa. Nós temos uma ajuda fantástica, grande até hoje. Eu posso falar o nome? A Noreg, que é a Associação dos Notários do Rio de Janeiro. O Arlindo, que ele não quer que eu fale o nome todo, que ele nunca quis que eu falasse. Que, não, deixa para lá e tal. Então, eu falo o primeiro nome. O Arlindo, e esses são as grandes ajudas que nós temos. Pessoas fantásticas que reconheceram o projeto, como o José Richa, a ajuda que ele dá com a divulgação no jornal Ilha Notícia, para mim, e
para mim, Lani, assim, não tem aquele negócio de o cara me dá para Oris lá R$1.000, dá para Oris R$20.000 e dá para Oris R$10. Para mim, o coração dele de doar, ele tem o mesmo valor como todos eles. Então, isso é muito importante, porque eu falo para todo mundo que é um pouquinho de cada um que faz a soma desse trabalho. Esse trabalho não estaria do tamanho que ele está, com o atendimento que ele faz, né? Sem uma ajuda governamental, prefeito, governador, presidente da República, aí vem assistente social, na área da assistente social, governo municipal, estadual e federal, nenhum deles se preocupam, nenhum deles querem saber, entendeu? Eu acho que eles têm medo da gente virar um marco, da gente fazer a diferença. Eu não sei, eu não quero... A minha diferença é fazer o que eu fiz junto com o módulo de banho. Fui instruindo outras pessoas de outros bairros. Hoje nós temos 3 módulos de banho no Rio de Janeiro. Um que atende Toméia, um que atende Jacarepaguá e o meu do centro da cidade, que foi o primeiro. Hoje nós temos um único ônibus da cidadania na cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso ônibus. Mas eu queria que tivesse 10 ônibus, 93 ônibus, um em cada município, para atender essas pessoas. Eu digo, Lani, que de 20 anos para cá, você vê que o idoso, ele ganhou o Estatuto do Idoso, a pessoa portadora de necessidade especial ganhou o Estatuto do portador de necessidade especial, a criança ganhou o ECA, né? E o morador de rua, de 20 anos para cá, ele ganhou só uma coisa, ele deixou de ser mendigo e passou a ser morador em situação de rua. Só, ele não tem direito a mais nada, ele não tem mais nada. As pessoas confundem muito o morador de rua, a população de rua. Acho que todos eles são marginais, todos eles são viciados em droga, viciados em álcool, e a gente que está ali no dia a dia sabe que não é isso, não é assim. Né? A pessoa, às vezes... Eu acho que tu tem uma história. Eu acho que tu tem uma história que caberia muito bem agora. Uma história para mostrar isso que você está falando, que nós temos pessoas que sabem línguas, que moram na rua, mas têm línguas. Conta pra gente. Isso. Eu tenho uma médica na rua, que, segundo eu soube, houve um problema familiar e a família deserdou ela, né, por uma tentativa dela lá. Isso é história que contam. A história real é que ela é uma médica. E ela se destaca. Ela não se mistura com ninguém, ela não fica com ninguém. Eu tento pegar a confiança dela já há 4 anos que eu vivo ali no centro da cidade. Eu tento fazer com que ela se abra comigo. Mas eu acho que ela ainda não sentiu essa confiança. Então eu converso, eu bato papo, eu sento do lado do morador de rua. Quando tem cachorro, eu abraço o cãozinho também, levo remédio para carrapato, levo ração, enfim. E muitas histórias nós temos com eles. E cada um tem uma história diferente, entendeu? Nós temos ali todo tipo de morador de rua. Mas o que nós atuamos, trabalhamos, entramos, como a gente fala na gíria deles, né? Nós entramos na mente deles, é aqueles que estão hoje passando pela rua por um histórico de falência de alguma coisa. Às vezes até falência na mente, acha que não vai conseguir ser mais nada, não conseguiu pagar aluguel, foi para a rua. A gente resgata essa pessoa, como nós resgatamos um que tinha 3 filhos, essas 3 crianças foram parar na casa da minha ex-esposa, da minha companheira Juliana, e ela, por trabalhar com criança, segurou essas 3 crianças em 1 mês, enquanto eu levantava, que eu digo, a Oris, tá? Enquanto a Oris levantava a vida dele. Nós conseguimos uma doação que veio lá dos Estados Unidos, de uma amiga nossa lá, de $400, compramos uma balança para ele, pintamos a fachada da casa dele, pagamos o aluguel dele atrasado e fizemos uma feira, literalmente, em frente à casa dele. Foi quando ele começou a caminhar com as pernas dele novamente. Meu Deus! As crianças ajudando a ele. Pronto, isso daí nós colocamos no mercado de trabalho novamente. E é isso que nós fazemos. Lani, eu falo para
todo mundo, eu não vou para a rua para dar comida ou para dar banho. Eu vou para a rua para fazer uma diferença. Dentro do dar comida e dentro do dar o banho, é a diferença de resgatar aquela pessoa e trazer para a vida. Trazer de volta a realidade dele. Isso é que é o mais importante. E eu vou te falar mais. Às vezes a gente consegue isso com uma conversa de 5 minutos. Batendo um papo, a gente consegue isso. Lá na frente eu vou te contar. Eu achei muito interessante você falar exatamente dessa questão de você conquistar a confiança. Eu achei que a gente vai falar disso. Mas vamos lá agora. Continua aí contando o que você comentou sobre o impacto para eles. Aí você até comentou, Lani, fui para a rua com Covid. Mas aí eu queria ver assim, e os voluntários? Como é que foi também? Porque é o que você comentou. Houve escassez de recursos e aí você teve que se virar para poder atender. Houve, né, escassez das pessoas, porque as pessoas estavam com medo. E como é que foi essa retomada e como é que foi esse envolvimento dentro dessa visão de segurança que você coloca, até se expondo sozinho, mas como é que foi essa retomada aí aos poucos nesse caminho? Isso, Lani, a primeira pessoa que eu preciso, que eu tenho que agradecer, chama-se Capitão Cruz, que é o capitão do Centro Presente, lá do projeto Centro Presente, do projeto Segurança Presente da cidade do Rio de Janeiro. Como eu falei para você, né, que naquele momento que eu me vi eu só vi a polícia militar ali com a gente, mais nada, ninguém na rua, carro, nada. A cidade ficou um deserto. E a polícia militar estava lá arriscando, né, a sua vida para trazer segurança para a gente. E aí, esse Capitão Cruz tive uma conversa com ele, porque o módulo de banho, a gente necessita de um ponto de água. Né? O que a gente carrega de água é muito pouco, só dá para 30 banhos. E a gente estava vendo ali aumentando todo dia, 120, 150 no outro dia, 200. Chegamos a dar 423 banhos em 2 módulos e 438 banhos no ônibus, né? Como eu falei na inauguração. Mas quando eu tive com esse Capitão Cruz, é uma pessoa de um coração também assim enorme, falou: Ricardo, a água que está aqui você pode usar à vontade, fica tranquilo, a gente está aqui para te apoiar, e me apoiou em todo momento, porque quando a gente abria os isopores com comida, parecia que a gente estava naqueles filmes que a gente vê todo mundo avançando, né? E a polícia militar colocava ordem, fila, que tem para todo mundo. E aí os caras desesperados pegavam uma e queriam voltar para pegar outra, e a polícia militar ajudando a gente, auxiliando. Não, você já pegou. Enfim, para que a gente pudesse servir a todos na mesma hora, do mesmo jeito, no mesmo tempo. Então, eu não posso deixar nunca de agradecer, né, de ser parceiro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em primeiro lugar, e depois do projeto Segurança Presente no centro da cidade, que é o Centro Presente, que até hoje nos apoia com a água e a organização ali. Né? Agora, eu só esqueci o que você tinha me perguntado. Então, fica tranquilo, eu vou botar algumas fotos, que aí eu sei que você vai trazer isso à tona de novo, porque é muita emoção, é muita coisa, é muito trabalho, é muita história, né? Conta pra gente como é que foi essas... O que é isso? Isso aqui foi já em julho, agosto, onde as pessoas já estavam vindo para as ruas, já estavam sentindo confiança de usar máscara, usar álcool gel e pode ir. E as pessoas sempre me chamavam e falavam: Ricardo, eu quero hoje colaborar com a panela de comida. Vamos embora, vamos para lá. E aí eu organizava tudo, organizava a fila. A confiança que aquelas pessoas do centro da cidade têm para comigo é uma coisa assim, fora do normal, porque eles veem que a gente não tem intenção nenhuma. A gente não está ali para ganhar dinheiro em cima do morador de rua, a gente não está ali para fazer política em cima do morador de rua, a gente está ali por amor e por eles. Então, nós começamos a organizar nesse dia aí, foram essas voluntárias desse projeto que levou para a gente a comida, que aí descansava a gente naquele dia, e começamos a servir nesse dia aí a comida para essas pessoas. Temos mais. Aqui, olha o nosso querido Rony. Vou voltar de novo essa foto, rapidinho, só um minuto. Voltar a foto? Volta assim, vamos. Então, essa aqui eu acho que foi no aterro do Cocotá, gente. Desculpa. Tá? Essa eu acho que
tudo que eu falei, mas no aterro do Cocotá. Ótimo, então tá. Vamos lá. Esse aqui é o nosso querido ônibus. Esse é o nosso ônibus também no dia da ação aqui no Cocotá, né, na Ilha do Governador, junto com igrejas, centro espírita, junto com todo mundo, né, que nos ajuda, inclusive o CertSign, para quem não sabe, né, um certificado digital, onde eu faço todo ano o meu certificado lá, nos apoiou muito nesse dia aqui, né, perguntando o que a gente precisava. Falei que doa só água, eles doaram água para a gente, e aqui são a população de rua daqui da Ilha do Governador, no aterro do Cocotá, usufruindo aí do projeto Oris, podendo tomar banho. Você vê embaixo do braço dela aqui, roupa, calçado, tudo que o Ilha Notícia se mobilizou antes e falou, vai ter uma ação assim, 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 quem puder doar, e as pessoas iam lá e deixavam saco de roupa, deixava tênis usado, deixava sandália, e na hora nossos voluntários ali já iam fazendo a separação e fazendo a entrega. Que legal. Vamos lá, tem mais. Olha que lindo. Isso aí é para fazer a gente chorar, sabia? Não vou chorar não, tá? Que eu vou me segurar aqui. Pode chorar, teu espaço. Esse ano nós fizemos 2 Natal de rua, muito importante. Um no Largo da Carioca, com um grupo de teatro do George Felipe, que é do Teatro Sena, e fizemos um também aqui na saída da ilha, ali na Cracolândia, dobrando à direita, que não é a Cracolândia, e sim a população de rua que vive ali, ou que vai para ali para dormir toda noite, em Bom Sucesso. Nós fizemos um Natal ali que foi assim, eu me senti, eu não sei expressar para você agora como é se sentir sentado aqui ao lado dessas pessoas, comendo junto com eles, né, falando calma, tem muito ali, isso aí não vai acabar agora, vamos batendo papo, vamos conversando, e essas pessoas estarem lembrando do Natal e chorando, né, a maioria deles, ano passado eu estava com a minha família, ano passado eu trabalhava, não precisava estar passando por isso que eu estou passando hoje. Aí vem aquelas palavras de consolo, né? Porque aí estava eu e minha equipe toda. Não, você está passando por isso hoje, mas nós estamos aqui para fazer essa diferença, para que você não passe, não continue passando por isso amanhã. Isso aí foi um jantar com a população de rua da cidade do Rio de Janeiro, muito maravilhosa. Nossa, olha que emoção. Aqui eu acho que já é nesse tempo frio, né? Isso aí é barraca. Essa sensibilidade que você tem, né? Eu tenho necessidade de uma água aqui. Desculpa. Eu falei assim, essa sua sensibilidade pelas coisas, a questão da barraca nesse período frio. Olha, quando anunciaram, que a gente assiste muitos os jornais, né? Anunciaram o frio de 8 graus no Rio de Janeiro, 10 graus no Rio de Janeiro, você, Lani, José Richa, nós não estamos acostumados com isso, com frio desse. Imagina, dentro de casa, imagina quem está na rua, imagina quem não tem um cobertor, que só tem um papelão. Então, eu fui para a rua correndo antes do frio, levamos um formulário a ser preenchido pelas pessoas, porque nós conseguimos doar 58 barracas, infelizmente, né? Porque a barraca custa caro, hoje está 190, 180 reais cada uma. Mas nós procuramos as pessoas certas para poder dar essas barracas. E o que é a pessoa certa? Todo mundo não é certo? Não. Tem pessoas que se aquecem com frio, fazendo uso de droga, de bebida alcoólica, se escondendo já há anos embaixo da onde passa o metrô, enfim. E tem pessoas que foram para a rua que não conhecem a rua. Esses que nós atingimos. Essas pessoas que não conhecem a rua é que nós chegamos perto dela. E o que houve contigo? Eu fui botado para fora de casa porque a milícia, o bandido, o desemprego acabou me botando para fora. Não tem como pagar, não tem como fazer. E vim para a rua. Eu sei quem? Eu e minha esposa. Eu e minha esposa e um filho. Você faz o quê? Eu trabalho com isso. E nisso nós preenchemos uma ficha. Depois corremos atrás do emprego. Nós temos uma pessoa só para isso, que é a Thaís Tavares.
E enquanto isso aí não acontece, enquanto a gente não consegue esse primeiro emprego da pessoa, a gente vai dando assistência para ele, né? A gente tira ele do local que ele está, traz ele um pouco mais para perto, ou diferencia ele, até para que ele não comece, porque a primeira ida para a rua, o primeiro encontro da pessoa que está desgostosa por algum motivo que fez com que ele parasse na rua, é o álcool, é a droga, e essa é a nossa maior preocupação. Quando a pessoa vai para a rua, a gente tenta destacar logo, puxar para o canto, não, peraí, eu tenho um negócio aqui para você. Foi quando nós começamos a doar essas barracas de camping de 2 lugares, né? Junto com as barracas ia um preservativo, ia todo o informativo do uso correto da barraca. Nós não colocamos o nome da Olis nas barracas, porque eu fico com medo de ser multado pelo prefeito, pelo governador, enfim, né? Então, essas barracas, elas serviram nesse momento de muito frio para isso aí. E nesse mesmo momento de muito frio para isso aí, tá? A gente monta-se a barraca 8 horas da noite e desmonta a barraca entre 6 e 7 horas da manhã. Se não fizer isso, o choque de ordem leva a sua barraca. Então, peraí, vocês vão, ajudam a montam a barraca, passam a noite inteira, de manhã vocês recolhem a barraca? Não. A gente dá eu oriento que eles recolham a barraca, fechem a barraca. Porque nós estamos ensinando a montar a barraca, que é a coisa mais fácil do mundo. É emendar os ferros que vêm um no outro e colocar dentro dos buracos que tem aqui. Pronto, a barraca está no alto. Ali ele ganha, junto da barraca, ele ganha um cobertor, preservativo, sendo ele usuário, não, enfim. Cobertor, preservativo e um folheto explicando para ele, e uma palavra de autoestima, sempre vai junto, uma palavrinha de autoestima, dizendo que a rua é uma passagem, a rua tem que ser uma passagem. A rua no lugar não foi feita para ninguém morar, a rua foi feita para passar. Então ele está passando por ali, mas nós estamos de olho e vamos conseguir resgatá-lo dali. Mas essa orientação, vocês dão a orientação então para eles desmontarem de manhã para que eles não sejam retirados pela guarda, é isso? Isso, nós orientamos ele, olha, você só pode montar a barraca, não vem com o negócio de montar a barraca às 5 horas da tarde, 5 horas da tarde você tem que estar correndo atrás de alguma coisa para fazer, para se sustentar, se alimentar. A barraca é para você dormir, então você monte ela às 8 horas da noite e entre 6 e 7 da manhã você desmonta. Porque a guarda municipal vai passar e vai levar sua barraca se vê ela montada. Não leva, na verdade não leva, entendeu? Mas para não ficar aquela coisa feia. Para não ficar exatamente o que você está falando, achar que agora esse é o lugar. Não, eles têm que ter a consciência que eles podem, com a ajuda de pessoas como vocês, sair desse momento. A gente tem mais uma foto para você comentar, caso você tenha. É a mesma coisa, só que ali é a barraca. Aqui dentro do ônibus, nós temos aqui umas 10, 12 barracas nesse dia. À noite, 12 graus de temperatura, nós servimos aí chocolate quente. Aí é uma equipe, e que equipe, hein? Que equipe maravilhosa. Se eu falar nomes, eu posso errar e não falar o nome de um, e aí vai ficar magoado, é melhor não falar. Mas é a minha equipe noturna da Olis, que sai com a gente no ônibus. A Kelly, a Jaqueline faz o café e o chocolate quente, são 10 litros de café, 10 litros de chocolate quente e 150 pães que a Linda nos oferece. Que delícia. Tudo isso aí com muito amor, feito com todo carinho, toda higiene possível, copos descartável, e nós doamos isso aqui. Quando a gente avista aqui, por exemplo, esse senhor de chapéu que você está vendo aí na foto, com a camisa de manga, ele não é morador de rua. Ele estava nessa situação há uma semana. Eu chamei ele no canto. Falei, não te conheço, eu nunca te vi aqui. Você veio de onde? Eu vim em tal lugar, assim, estou desempregado, desesperado, não tenho onde ficar. Minha mulher foi para casa da mãe com meus filhos e eu vim para a rua. Eu não me dou com minha sogra, enfim. Aquele problema social veio para a rua. Foi quando eu chamei ele no canto, falei, vou te dar uma barraca. Pronto, ele foi contemplado, mas não aqui em frente do Detran, no centro da cidade. Nós saímos daqui, de frente para o Detran, e eu coloquei ele lá na frente da Candelária, do outro lado da rua.
né? Eu costumava puxar as pessoas para ali, contemplar as barracas ali, para ficar tipo centralizado, entendeu? Uhum. Para que o poder público entendesse que nós não estamos querendo impactar a cidade com a visibilidade barraca. Fui chamado a atenção, né, pela assistência social do Rio, de que existem os abrigos. Existem os abrigos, só que muitos não querem ir para o abrigo. Por quê? Abrigo tem uso de droga, abrigo tem tudo quebrado, abrigo tem todos os problemas que, vamos deixar aqui bem claro, que não é a prefeitura que causa os problemas. Quem causa são eles mesmos. Entendeu? A prefeitura que tem que manter por um déficit aí de verba, né, que nós vivemos por um aperto aí de verba, que o Rio de Janeiro vive, que a cidade vive, o que acontece? Acaba sobrando para a prefeitura não poder estruturar aquele abrigo. Acaba que a prefeitura não consegue ter pessoas para tomar conta daquele abrigo ali. Então, é porque o que você está me falando está me lembrando um pouco do que você falou na sua postura. Porque o que você falou, eu falei no início que a gente tem aqui quase 7.300 pessoas, né, em situação de rua, e o abrigo atende no máximo 1.800 pessoas. E aí o que você está falando, realmente, assim, não é só dar um abrigo, é isso, é dar uma palavra, é dar orientação, é dar um basta. É igual, eu penso assim, é igual educar criança. Com então, amor, a última reportagem que eu fiz foi no dia da luta da população de rua. Eu falei na reportagem que o que o Rio de Janeiro precisa, o Brasil precisa, é de um olhar diferente para essas pessoas. Precisamos de políticas públicas que venham de encontro a essa população. O problema é que a população de rua ela não vota. Entendeu? Ela não contabiliza. Na cabeça deles, dos nossos queridos e amados governantes, vereadores, deputado estadual, deputado federal, na cabeça deles, a população de rua não vota. Vou brigar, vou correr atrás para quê? Se bem que nós temos um vereador, apenas um, que eu não vou falar o nome aqui, que eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém. Mas esse briga pela população de rua. Mas é só ele, era ele, e a outra eu vou falar, porque ela já saiu, que era a Lucinha, que ela tinha um problema de mobilidade, né? Ela tetraplégica, daquele tiro que tomou lá na faculdade da Estácio, ela foi vereadora, e ela com esse outro vereador corriam muito atrás. Mas assim, é como você remar um barquinho pequenininho, no alto mar, com ventania. Com ondas grandes que você acaba se desmontando. E o que eu hoje falo e bato muito em cima dessas pessoas que vão ajudar. Eu queria muito ajudar. Eu queria... Olha, eu montei aqui 500 comidas, vou levar para a rua. Isso, ótimo. Mata a fome deles, mas briga por eles. Fala para o seu governante, bota na sua rede social, que além da comida, ele precisa de um olhar diferente. Ele precisa de uma política pública para ele. Nós precisávamos montar uma cartilha ao morador de rua. Precisamos de ver esses problemas, vivenciar esse problema do morador de rua, como eu vou vivenciar em dezembro, né? Eu vou fazer eu estava escrevendo um livro, parei, agora nós vamos fazer... Eu vou lembrar aqui, vou te falar. Nós precisamos vivenciar isso para poder cobrar. Porque se a gente não cobrar dos nossos governantes, a gente vai cobrar, vai ficar cobrado, vem um outro, vai ficar cobrado, mas o ditado diz que água mole em pedra dura... Tanto bate. Que fura. Agora, a gente já está assim, é com muita... Gente, é muita informação esse homem. É muita coisa. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo. Mas eu acho muito interessante isso que você falou agora para a gente só, sabe assim, meio que sublinhar. A diferença, o Ricardo, é muito dentro disso que você falou. Você vai para a rua, você sente. Você olha uma pessoa de costa ali, né? Estou dando o exemplo que você deu agora para a gente. Você viu um senhor que, pelo seu andar, pelo seu vestir, pelo seu estar, ele tinha acabado de chegar naquela situação. Mas isso é a tua experiência, a tua convivência, esse bate-papo próximo, né? E é o que você diz desse olhar novo. Então, eu acho assim, interessante a gente realmente olhar dessa forma, né? Através da sua lente. A gente hoje está vendo muito com as nossas,
aquilo que não faz igual a mim, eu sou contra você. As pessoas estão muito polarizadas. A gente tem aqui Hilton Rosa, né, que colocou aqui que você faz várias coisas, né, que está sendo esquecido pelo poder público. São pessoas que fazem as mesmas coisas, têm instituições, têm ONGs, mas não precisam se, sabe, brigar. Vocês somam, a gente soma. Então, acho que é essa a ideia. E aqui foi um espaço para a gente conhecer um pouco mais desse Ricardo Tavares, que muita gente já conhece, né? Mas a gente tem essa sensibilidade, a gente aprende muito, e eu agradeço muito essa oportunidade. E agora, eu queria que o pai da Gabriele e da Helena, se pudesse fazer um pedido, que pedido seria esse feito a Deus? O que você faria? Eu só queria pedir uma coisa para Deus, que eu pudesse ter a saúde que eu tenho e a condição que eu tenho para eu continuar com isso até o fim, até o último suspiro meu aqui na Terra. Porque cada pessoa que eu ajudo, cada pessoa que eu abraço, ali tem uma vida, ali tem uma história. Cada pessoa dessa me faz um bem que vocês não têm noção. Eu não sei de onde vem isso, eu não sei de onde vem esse sentimento, mas eu quero que, dentro de uma pandemia que nós estamos vivendo, dentro das possibilidades que eu tive de pegar o Covid e morrer, hoje eu estou aqui vivo, contando história, e eu quero que Deus continue me abençoando. Não só a mim, mas que abençoe todos os padres, todos os pais de santo, pastores, para que eles possam sair de dentro dos seus templos, ir para a rua, para abraçar, ir para as prefeituras, ir para os governos, para cobrar mais por essa população que está ali. Gente, emoção demais, eu já fico emocionada. Bom, Ricardo, para quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser dar um pouquinho de si, seja como voluntário, seja da forma que quiser se doar para a Oris, como é que faz? www.oris.org.br. Esse é o nosso site. Nós temos um canal no YouTube, se você quiser chorar um pouquinho, vai lá que você vai ver histórias emocionantes, histórias com o Enzo, Gabriel, virou meu afilhado, histórias com uma pessoa que nós levamos de volta para lá, para São Paulo, para Salvador. Nós temos muitas histórias ali a contar, resgate de cidadania, onde a gente pega as pessoas e tira realmente essas pessoas da rua, é um resgate assim lindo. E para você nos ajudar, eu não posso nunca dizer, né, que eu não preciso, eu preciso sim, porque quanto mais ajuda nós temos, eu presto conta de tudo que está lá na ONG, né, junto à Receita Federal, tudo que entra, tudo que sai, e junto a qualquer um que queira ver, que queira sentir, né, como é que é o trabalho dessa ONG. Então nós estamos à disposição para estar ajudando e para estar recebendo também de vocês toda a ajuda que for possível. Tá? Só, Lani, lembrando rapidinho, no ano passado ainda, dentro dessa loucura toda, nós servimos a 450 cesta básica só lá dentro da Maré, nos palafitos. Pessoas desesperadas de fome. Nós servimos a todos os pontos de táxi da Ilha do Governador, com 2 cestas básicas no sorteio para os taxistas, porque o movimento caiu, táxi, Uber. Só que o táxi a gente sabe onde ele está, né? O Uber não, o Uber está mais em casa, a gente não tem esse contato. Mas todos os trabalhadores que a gente pôde ajudar, nós estávamos ali, fazíamos questão de estar ajudando essas pessoas. Bom, aí está o endereço do Instagram da Oris. Ele também colocou o celular, tem aqui um WhatsApp. Isso. Se você queira ajudar, possa ajudar. Ricardo é isso, Ricardo é essa transparência, esse jeito de ser, que eu acho, que eu admiro, né? E tenho acompanhado, e tenho certeza que terei oportunidade também de conviver mais, que eu acho que é um trabalho maravilhoso. Isso que você colocou sobre a cartilha é uma coisa muito séria, realmente, é necessário ter um olhar bem profundo.
E agradecer a todos vocês que participaram, gente, aqui. Não vou também citar nomes que a gente pode deixar aqui, assim, né, dor no coração, mas, olha, obrigado por cada um. E se vocês puderem, divulguem, levem adiante. É um trabalho sério, a gente precisa de pessoas sérias. A gente não precisa de pessoas que queiram fazer algo para depois tirar algo, né? Ricardo, ele doa, ele dá lá o seu tempo, a sua administração. Também quero chamar a atenção de vocês, ele também tem uma empresa, ele administra uma empresa que é a Solaris. Então, caso é uma empresa de comunicação e de energia, então, se tiverem alguma dúvida também, puder, né, conhecer a empresa, a Ilha do Governador, está aqui, é mão nossa, que aí pode se espalhar, mas a gente precisa, e é esse o papel que a Associação Comercial Empresarial abre aqui, né? O espaço do trabalho bem feito como uma instituição, como uma ONG, mas também como empresa, né? O Ricardo ainda é um empresário, tem a sua atuação, mas como ele falou, ele não abre mão dos dias que ele precisa estar com essas pessoas, que ele precisa. É essa a palavra. Não são só as pessoas, é ele que precisa se alimentar, olhar, criar cada vez mais esse olhar e trazer para nós essa experiência. Eu queria terminar com uma história que eu pedi já a segunda vez e você não quer me contar. Conta aqui a história de São Paulo. Rapidinho, mas conta para gente. A história que muito nos emocionou, não é de São Paulo, não. Foi a outra do 9 anos na rua, pode ser? Ah, do 9 anos. Então, no dia que eu estava fazendo uma reportagem lá, em março ainda, na febre da pandemia, né, a emissora estava me pegando e atrás de mim estava um morador de rua ali parado, esperando a gente acabar para iniciar a comida. E aí o filho dele viu a reportagem lá de Barra Mansa e fez contato com a gente, conseguiu contato no outro dia, porque foi buscar, não sei o quê, a gente não tinha site, ele foi pelo nome Ores, acabou me contactando e pediu para mim, pelo amor de Deus, segura meu pai aí que a gente quer... São 9 anos com ele na rua. E eu fui atrás dele. Fui atrás dele pela foto que ele me mandou, né, do print, e achei ele já bêbado e tal, e comecei a conversar com ele, e ele falou para mim que o que aconteceu, né, ele perdeu a esposa dele veio a falecer, e ele foi para a rua, ele ficou desnorteado, ele ficou sem chão e foi para a rua. Quando ele chegou na rua, ele deu de cara com as coisas boas que existem na rua, que é droga, álcool e por aí vai. A liberdade, a falsa sensação de liberdade, né? E aí, quando ele se deu conta, já estava se passando 9 anos e eu estava ali tentando resgatar ele para a família dele, tentando e conseguindo. Porque primeiro eu emocionei ele, contei uma história para ele, contei a história da mãe dele, que a mãe dele estava doente, com câncer, e o último desejo dela seria ver ele para dar o último adeus. Ele, como estava irredutível, disse que não ia, eu inventei essa história, não. Olha, essa mãe está com câncer, o último desejo dela era te ver, te dar um beijo. Ela quer que você continue até na rua, ela não se importa, mas ela queria te ver. E aí ele começou a chorar e eu vi que eu estava conseguindo resgatar ele. Levamos ele no modo de banho, dei um banho nele, promovemos o banho para ele, demos roupa para ele, calçado, coloquei ele dentro do meu carro. Eu falei, é agora. Porque não tinha como. Se espera, o cara muda de ideia. Tem que pegar ele na sensibilidade. Botei no meu carro, levei até Barra Mansa. Essa história está no YouTube. Quando chegou lá, a mãe dele e a irmã receberam, começaram a chorar. Quando ele ganhou esse abraço da família, hoje ele está lá com a família, dentro da igreja, com o poder de Deus na vida dele, fazendo a diferença, podendo estar resgatando também pessoas da rua através do testemunho dele. Então, 9 anos perdido e foi encontrado graças a um trabalho nosso, da Ores, na rua. E graças a Deus, né? Porque Deus proveu isso tudo. Deus está ali naquele momento tem aquela reportagem, e naquele momento da reportagem o filho está vendo. Então, vai. Essa história, gente, é para mostrar... Ai, eu fico emocionada. É a família. Pessoas que estão na rua têm casa, têm família. Precisa de gente como o Ricardo. Precisa de mim e de você que está assistindo para ajudar a devolver essas pessoas para essas famílias. Obrigada, Ricardo. Nada, minha querida. Dá um pulinho no YouTube, vê lá, o pequeno Enzo, para você ver a história dele. Que coisa linda. Eu já vi várias suas, eu chorei muito antes de estar aqui. Mas
parabéns mais uma vez. Obrigada. Deus abençoe vocês, tá? Fiquem com Deus. E obrigado aí, essa audiência maravilhosa aí. Clarice, Emerson, que veio de João Pessoa para assistir esse programa. Clarice, Emerson, Zé Richa, toda essa galera aí, ó. Márcio, o que mais? Hilton Rosa, Carla Mônica. Bete Brito, Maria de Paula Seixas, Anderson Tomás, Maurício Rocha, grande Maurício, com a charge dele no Ilha Notícia, que é cada uma mais linda do que a outra, né? Oh, meu Deus. Gente, todo mundo, Magali de Paula, todo mundo aí. Acompanha, tá? Vai ficar gravado, acompanha, curtem, sabe? Espalhem esse trabalho da Oris, que é maravilhoso. Obrigada, Ricardo, mais uma vez. Gente, tchau. Passamos um pouquinho, mas a galeria vale muito a pena conhecer essa história. Valeu, tchau. Obrigado, tchau. Olá você, cliente, amigo e parceiro da R39 CertSign. Hoje trago muitas novidades para vocês. Desconto em todos os certificados, esse CPF e esse CNPJ em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Certificados que agora também podem ser validados por videoconferência, te dando praticidade e comodidade. Além disso, também estamos com 2 novos postos de atendimento no 3º piso do Ilha Plaza Shopping, no espaço Ilha Notícias, e na OAB Ilha, em frente ao fórum, na Casa do Advogado, todas as quartas-feiras, na parte da tarde. Gente, é a nossa última novidade, o nosso site. Bom, site fresquinho, facinho, é só você entrar lá, trend9.com.br. Todos os produtos da certificadora digital estão disponível para você. Mas, caso queira, entre em contato com a gente pelos telefones aqui embaixo. E se não, vem aqui tomar um cafezinho com a gente. Endereço também aqui embaixo. Vem ser cliente com a gente. Vem fazer parte da R39, a certificadora digital da Ilha do Governador. Vem!